Agora vamos falar um pouquinho sobre licença por acidente de trabalho, que costuma também ser bastante polêmica. Eu acho importante que os servidores tenham conhecimento da legislação. Em primeiro lugar, saber o que é o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da instituição, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda temporária ou permanente da capacidade de trabalho. Importante frisar que não são considerados como acidente de trabalho as doenças inerentes aos grupos etários e doenças degenerativas. Então, servidor, aquelas doenças como doença de coluna, doenças de tendinites, bursites, doenças que são da nossa idade, não é? As doenças como varizes, isso não pode ser considerado como doença de trabalho, porque são doenças da faixa de idade ou então doenças degenerativas. As doenças que são consideradas como, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, a pessoa está trabalhando e de repente sofre um infarto, isso não, dentro da sala de aula, por exemplo, isso não é considerado um acidente de trabalho, porque o infarto ela teria em qualquer lugar, não foi relacionado ao trabalho dela, não foi porque ela estava naquele lugar, ela teria o infarto em qualquer lugar que ela estivesse. Agora, já se ela está dando a aula e durante a explicação ela tropeça ou ela dá uma topada e vem a ter um entorse ou vem a ter uma fratura, isso é um acidente de trabalho. Uma visita ao local de trabalho do servidor que esteja em gozo de férias ou que esteja em licença, em que ocorra o acidente, não é considerado acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho, ele é pelo exercício do trabalho. Então, se você está de férias, você não está em exercício de trabalho. Então, se você vai visitar a escola, se você vai visitar o hospital onde você trabalha, se você vai lá para fazer qualquer coisa e lá sofre um acidente, não é considerado acidente de trabalho. No acidente de trabalho típico, o evento que gera a incapacidade tem relação direta com o exercício da função desempenhada pelo servidor, como foi o exemplo que eu dei de um professor em sala de aula que torce o tornozelo. Já o acidente de trajeto ou de percurso é o sofrido pelo servidor durante o percurso entre casa para o trabalho e vice-versa. O acidente de trabalho a serviço da instituição é quando o servidor está em atividades ou viagens patrocinadas pela prefeitura, no caso. E os acidentes equiparados, ainda que fora do local de trabalho, quando a serviço da PCRJ, dentro do seu horário de trabalho e por ordem oficial expressa, são casos como a perícia externa. O perito vai fazer uma perícia na casa de alguém e aí o carro, por um azar, o carro da prefeitura sofre um acidente e o perito se machuca. Isso é um acidente, sim, é equiparado a acidente de trabalho. Se a professora foi convocada para uma reunião na CRE e lá na CRE ela sofre um acidente qualquer, e isso também é considerado equiparado a acidente de trabalho. E nos casos de horário de almoço, também é considerado acidente de trabalho, desde que seja comprovado que está em horário de almoço. E a última instância de equiparação seriam as agressões não provocadas, né? Então, se a professora mesmo, em sala de aula, é agredida por um aluno, por exemplo, e ela venha a se machucar, é considerado um acidente de trabalho. Um perito está atendendo o servidor não gosta do atendimento, a licença é negada e ele resolve agredir o perito, e isso também é acidente de trabalho. Para a avaliação pericial, é necessário o comparecimento ou a representação do servidor junto ao órgão de perícia e deve ocorrer também dentro do prazo de 3 dias úteis, sendo indispensável a apresentação da NAT neste período. A NAT é a notificação de acidente de trabalho e é o que caracteriza o nexo administrativo do acidente de trabalho. Então, ele não pode comparecer na perícia para solicitar acidente de trabalho sem estar com a NAT. A NAT tem que ser em 2 vias, tem que ser devidamente preenchida pela direção e assinado pela chefia e pelas testemunhas. Sempre que houver um relato de trauma para o acidente de trabalho, este deverá ser registrado. Tem sempre que ter registro na NAT do local e horário de ocorrência do evento, o tipo de trauma que foi sofrido, qual foi a área corporal atingida, inclusive com lateralidade, ou seja, o que eu quero dizer com lateralidade? Direito e esquerdo. Então não basta dizer que a pessoa machucou, ralou a perna. Tem que dizer, ralou a perna direita na altura do joelho, por exemplo. Tem que constar o dia, a hora e o local do atendimento médico. Na notificação, na NAT, tem que ter a identificação do servidor, também tem que ter horário de trabalho e escala, tem que ter data e hora do acidente, local do acidente ou em que área do trabalho que ele ocorreu.
descrição do acidente, com o mecanismo que foi do acidente, a área atingida e a lateralidade, testemunhas que só devem assinar aqueles que presenciaram o acidente, de 1 a 3 testemunhas. Caso contrário, deixar em branco. No caso de acidente de percurso, este é o mais polêmico de todos, porque o acidente típico, por exemplo, colegas de trabalho presenciaram, ou então as colegas viram que a pessoa chegou saudável no trabalho e de repente se acidentou e se machucou. Então, dentro do ambiente de trabalho é muito fácil você caracterizar o acidente de trabalho. O mais difícil é no percurso. Por que é mais difícil no percurso? Porque a perícia precisa estabelecer esse nexo. O nexo temporal, inclusive, ou seja, tem que saber entre a saída da pessoa do trabalho e a chegada em casa qual é o tempo que ela gasta. E aí o acidente foi nesse tempo. Então isso tem que ser caracterizado no atendimento médico. Se não tiver no atendimento médico o horário e o endereço onde a pessoa se acidentou, não temos como caracterizar, não é? Porque é um documento legal, é um documento oficial. Então é necessário que a pessoa apresente ou a BRAT, ou o boletim de ocorrência, ou um boletim dos bombeiros e a documentação médica com esse horário de atendimento médico. Isso é fundamental para a gente caracterizar ou ter nexo com acidente de trabalho. Tá bem?